E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos comparar os compactadores e descompactadores de arquivos mais famosos da internet. Quem você acha que vai ganhar essa disputa? O WinRAR ou o 7-Zip? Acompanhe o nosso vídeo até o final para saber o resultado, e não se esqueça de aproveitar para deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. O nosso primeiro critério para comparar os dois programas é com relação aos sistemas operacionais e plataformas em que cada um dos compactadores de arquivos poderá ser instalado. Conforme é possível visualizar na tela, os programas são bastante semelhantes com relação aos sistemas operacionais onde eles podem ser instalados, sendo que o WinRAR acaba ganhando nesse quesito em virtude de que ele também é compatível com smartphones Android. Então o ganhador desse quesito foi o WinRAR. Nosso próximo critério de avaliação será a quantidade de formatos suportados para a realização da compactação de arquivos. Conforme pode ser visualizado na tabela, o WinRAR suporta 11 formatos enquanto o 7-Zip suporta apenas 7 formatos. Com isso, novamente o WinRAR ganhou a disputa com relação ao critério de quantidade de formatos suportados. Nosso próximo critério de avaliação será a taxa de compressão. Ou seja, vamos verificar qual dos programas consegue diminuir mais o tamanho de um arquivo. Para fazer os testes utilizaremos esse arquivo de imagem. Inicialmente compactaremos utilizando o WinRAR e depois faremos a mesma coisa utilizando o 7-Zip. Em ambos os procedimentos vamos utilizar o formato de compressão padrão do programa e adotaremos a máxima taxa de compressão disponível. Aguarde um pouco enquanto realizamos esses procedimentos. Realizamos a compressão com sucesso, agora devemos comparar o tamanho de cada um dos arquivos gerados, verificando as propriedades dos mesmos. Veja que o arquivo .rar foi gerado pelo WinRAR e o arquivo .7z foi gerado pelo 7-Zip. Com isso é possível observar que o 7-Zip conseguiu gerar um arquivo 0.01 megabytes menor que o respectivo arquivo WinRAR. Então tivemos uma disputa acirrada com relação ao critério de taxa de compressão, mas, por pouco, o 7-Zip acabou levando a vitória nesse critério. O outro critério a ser analisado será a facilidade de instalação. Se você verificar nesse canal, poderá acompanhar um tutorial de como instalar cada um desses programas. Se você visualizar os dois vídeos, com certeza chegará à conclusão que o 7-Zip é mais fácil de instalar que o WinRAR, uma vez que a quantidade de passos necessários para instalar o 7-Zip é bem menor que a quantidade de passos para instalar o WinRAR. Então, com relação ao critério de facilidade de instalação, o ganhador foi o programa 7-Zip. O próximo critério a ser analisado será a facilidade de utilização. Com relação a esse critério, ambos os programas são bastante simples de ser utilizado. Mas, devemos escolher algum ganhador para esse critério. Sabemos que para compactar algum arquivo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e depois selecionar a opção adequada. Verifique que no caso do WinRAR as opções já são apresentadas nesse primeiro menu. Por sua vez, para compactar um arquivo utilizando o 7-Zip, precisa-se acessar o submenu 7-Zip para ter acesso às opções de compactação. Em virtude do exposto, o programa WinRAR será considerado o ganhador do critério de facilidade de utilização. E por fim, mas não menos importante, analisaremos o critério de preço. Conforme é possível ser visualizado na tabela, o software 7-Zip é gratuito e também de código aberto. Isso quer dizer que você pode utilizar esse programa sem pagar nada, e inclusive você consegue ter acesso ao código-fonte do mesmo, com a possibilidade de que você possa modificar esse software para que se adeque às suas necessidades. Por sua vez, o WinRAR é um software de código fechado, ou seja, apenas os desenvolvedores detêm o código-fonte do sistema e podem modificá-lo. Além disso, para que um usuário possa utilizar o WinRAR, ele tem que pagar quase R$ 200 pela licença. É importante lembrar que o programa WinRAR ainda poderá ser utilizado mesmo que você não adquira a licença, mas se você fizer isso estará cometendo pirataria. Em virtude do exposto, fica claro que o ganhador do quesito preço é o 7-Zip, afinal o usuário não precisará pagar nada para utilizá-lo. Então, para concluir o vídeo, elaborei essa tabela apresentando o software ganhador de cada um dos critérios.
Observa-se que com relação à quantidade de critérios em que cada software se destacou, ambos os programas empataram, uma vez que cada um deles se destacou em 3 quesitos. Então você deve analisar caso a caso, considerando os critérios apresentados para escolher o melhor software compactador de arquivos para sua utilização. Eu particularmente acredito que não vale a pena pagar quase R$ 200 apenas por um software como o WinRAR, sendo que existem alternativas gratuitas para utilização. Então, ao meu ver, o 7-zip, mesmo sendo um pouco mais complexo de utilizar, já serviria para atender essa demanda. Outro ponto a ser analisado é a popularidade do programa e o costume dos usuários. Provavelmente muitos dos usuários já tiveram contato com o WinRAR e já sabem utilizá-lo, então trocar o programa pelo 7-zip pode gerar uma certa resistência para esses usuários, que podem acabar querendo utilizá-lo sem precisar pagar. É importante destacar que esse comportamento não deve ser incentivado principalmente em empresas, que podem acabar tendo que pagar alguma multa por manter softwares piratas instalados. Então acabo a minha reflexão por aqui, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Postem comentários dizendo qual o melhor compactador de arquivos que vocês conhecem. E não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal para incentivar o crescimento da nossa comunidade e a produção de mais vídeos como esse. Até uma próxima oportunidade.